24 de março de 2017. Paulinho dá show, Neymar marca gol para a história e Brasil atropela o Uruguai em pleno estádio Centenário. Seleção fica a um passo da Copa. Com as voltas de Jadson e Balbuena e provavelmente com a manutenção de Pedrinho como titular, Corinthians vai em busca da terceira vitória em clássicos neste Campeonato Paulista. Perto de confirmar classificação, São Paulo fecha treino antes do primeiro clássico de Ceni no Morumbi. A uma vitória de terminar a primeira fase na liderança geral, Palmeiras terá time misto mais uma vez. Jailson será titular no gol. Santos visita Santo André para manter liderança do grupo e afastar de vez cobranças de parte da torcida. E ainda, a virada do Fluminense no Clássico Carioca. Os preparativos para o Flamengo e Vasco do final de semana. E a tarde de Clássico Paulistano na Rua Javari. Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira e com uma apresentação memorável, o nosso Brasil goleou o Uruguai em pleno estádio Centenário, praticamente garantiu uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia, comandados por Neymar, que marcou um golaço, e pelo volante Paulinho, que marcou 3 gols. Os uruguaios se renderam ao futebol quase perfeito da equipe de Tite, que sobrou em campo e manteve o aproveitamento de 100% nas eliminatórias com 7 vitórias em 7 jogos. Veja como foi. No estádio Centenário, o Uruguai saiu na frente após pênalti de Alisson em Cavani aos 7 minutos de partida. O próprio Cavani foi para a cobrança e abriu o placar em Montevidéu. O Brasil manteve a calma e chegou ao empate aos 18 minutos. Neymar deu passe para Paulinho, que arriscou de longe e acertou o ângulo de Martin Silva. A virada aconteceu no começo da etapa complementar. Firmino chutou forte, o goleiro uruguaio espalmou e a bola sobrou para Paulinho fazer 2-1 Brasil. Aos 29, foi a vez de Neymar fazer o dele e foi uma pintura. Miranda deu um chutão para frente, o camisa 10 ganhou de Coates na velocidade, dominou a bola com a coxa e deu um belo toque de cobertura. Golaço! E nos acréscimos ainda deu tempo para Paulinho fazer o terceiro dele, o quarto da seleção, após cruzamento na medida de Daniel Alves. Uruguai 1, Brasil 4, placar final. Eu sempre digo que nunca sabe o que vai se encontrar em um jogo de futebol, mas digo que, sinceramente, essa não era uma das possibilidades que considerávamos como a mais provável. O Brasil defendeu muito bem e foi muito contundente. Isso foi mais do que eu imaginava. Foi mais porque eu não tenho, é o 8º jogo, eu não tenho a real dimensão do potencial de crescimento e de quanto ele pode absorver um revés. O que nós fizemos como comissão técnica é antecipar alguns aspectos para preparar a equipe. Porém, o que eu fiquei mais feliz foram alguns aspectos. Primeiro, o desempenho durante os 90 minutos. A capacidade de absorver um gol, sair atrás em situações e continuar jogando em cima de uma proposta, de uma ideia. Às vezes ela não vai, às vezes tu domina, às vezes tu cria, mas ela tem uma ideia para jogar. E ela está muito consciente disso, e ela bate muito, é triangular, é bola de velocidade. E teve também a capacidade de fazer o seu gol de empate, de mais do que controlar, ela não controlou, ela dominou. Hoje, o Uruguai pôs também velocidade e também agrediu. Daqui a pouco tu vai ter uma equipe que possa jogar em casa o Paraguai, puxar a velocidade e marcar um pouco mais baixo. E aí tu vai ter que ter posse de bola, rodar um pouquinho mais, jogar em cima de uma impaciência daqui a pouco dos próprios atletas de querer furar um bloqueio, e tu tem que trabalhar a bola, tem que rodar um pouco mais. Ela tem muito ainda. Ela tem muito ainda para crescer. E eu não sei também o quanto ela pode crescer. Só vou ficar alimentando, sabe? Desafiando. E colocando para eles cada vez mais combustível para que possa crescer. Não é porque venceu o Uruguai aqui que vai ser uma situação, ela vai facilitar em algum aspecto jogar no Brasil, jogar contra o Paraguai. Muito menos por ser no Corinthians, que era a minha última equipe que eu trabalhei. Isso não vai facilitar. E nós sabemos disso.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na época que o Tite estava no Corinthians, eu brincava. Tem que colocar uma estátua do Tite no Parque São Jorge. Acho que agora a CBF vai ter que colocar uma estátua do Tite lá na CBF. Claro, ele não ganhou nenhuma Copa do Mundo ainda, não ganhou nenhum título, mas o que ele está fazendo pela seleção brasileira é algo absurdo. Eu acho que o mais importante de tudo foi resgatar a confiança da seleção brasileira e mais, o prestígio que estava ali, olha, abaixo do chão. O prestígio da seleção brasileira estava abaixo do chão. Era o pior possível, o mais baixo, não existia. Eu nunca vi a seleção brasileira com um prestígio tão baixo depois de perder para uma Alemanha de 7-1, depois de ser eliminado de 2 Copas América, uma para o Paraguai e outra para o Peru, correndo sério risco de ficar fora de uma Copa do Mundo. E aí, contrariando tudo que a gente pensa como importante para os resultados aparecerem, que é o tempo de trabalho, por exemplo. Na seleção brasileira, o Tite não tem o tempo que ele tinha no clube, no Corinthians, por exemplo, para treinar todos os dias, para que os jogadores assimilassem um esquema de jogo, nada. O Tite está conseguindo isso na seleção brasileira na base da conversa, ocupando os espaços, o tempo com vídeo, com orientação, explorando a característica de cada jogador. E aí você vê a seleção jogar com um padrão de jogo que fica a sensação que esse time joga junto há muito tempo e é assim há anos e anos. Quer dizer, então o Tite tem um mérito absurdo. Você ganhar de um Uruguai em Montevidéu por 4-1, alguém vai falar assim, o Dunga ganhou por 4-0 em 2009. É verdade. Mas depois a gente viu o que aconteceu. Ganhar do jeito que ganhou, sabe, de maneira organizada, ditando o ritmo, mesmo tomando um gol com 2 minutos de jogo. Olha o golaço que fez o Neymar, Paulinho fez 3 gols, quer dizer, é algo absurdo, é algo fantástico, é algo para se ter orgulho. E claro que aqui estou como jornalista e sempre mantenho distanciamento crítico daquilo que eu analiso. Mas eu estava divorciado da seleção brasileira há muito tempo. Ontem eu realmente devo admitir que senti orgulho dessa seleção. E isso se deve, claro, ao time que fez aquilo que o Tite propôs, mas principalmente ao seu comandante que, olha, está fazendo mágica, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso e Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Nós temos que analisar todo o contexto da história. O Tite pegou uma seleção que estava com um trabalho arcaico. Quando o Dunga trabalhou em 2009... ele pegou um grupo de jogadores que, primeiro, era muito inferior a esse grupo. Segundo, com menos ambições. E que aceitaram o Dunga naquele sistema de fechar, contra-atacar e tal. E também o Dunga gritava, todo mundo ficava quietinho e tal. Esse grupo de jogadores é bem diferente. Primeiro que aqueles jogadores, a maioria deles não jogava em times protagonistas. Eram jogadores de times menores, tinha jogador da Turquia, tinha jogador da Grécia, era um time de jogadores com menores perspectivas. Hoje, você tem 2 jogadores na China, sim, mas são jogadores de confiança do Tite. Mas você tem cara do Real Madrid, Liverpool, Barcelona, o nível é outro, a conversa é outra. Eles estão acostumados com o nível de treinamento, com o nível de conversa muito elevado. Que o Dunga não tinha capacidade de dar a eles, porque o Dunga é muito menos técnico do que o Tite. Vivência. O Tite, inteligentemente, quando foi campeão do mundo, em vez de se acomodar, ele foi estudar mais, aprender mais. Então eles começaram a ouvir uma conversa no nível que eles ouviam na Europa. Aí você já começa a impor respeito. Quando você sai da Europa, viaja 10, 12 horas e começa a ouvir uma conversa do século passado, você já fala, o que eu estou fazendo aqui? Já é um porre, porque o cara ganha muito pouco para jogar pela seleção comparado com o que ele ganha lá fora. E ainda ouvir uma conversa mole, de sargentão, de ok, vamos jogar no contra-ataque. Chega aqui e se ouve uma conversa diferente, de um cara que tem um nível e fala, opa, esse cara sabe o que ele está falando. Aí o cara pega e obedece, tem uma característica de jogo, mas obedecendo mais ou menos as diretrizes dos jogadores que ele tem para trabalhar. E aí vira o que virou. E eu não sei se ainda foi possível para o inteligente, competente, conhecedor de futebol do Brasil. Vocês já perceberam que o Neymar joga um pouquinho de bola, porque ele continua sendo muito contestado no Brasil e tal. Só um dadozinho. É claro que é muito pouco para o grau de exigência e o nível de jogo que a gente vê aqui no Brasil. Mas o Neymar tem 25 anos. Ontem ele fez o 51º gol da seleção, devia valer 2, fez o 51º gol. Com 25 anos, o Messi tinha 27 gols na seleção da Argentina. E o Cristiano Ronaldo, 22. O Neymar tem 25,
tem 51 gols e vai passar o Pelé, que tem 95. Não sei se será suficiente para convencer o público brasileiro acostumado com grandes craques, grandes jogadores. No dia a dia, a gente vê esse Campeonato Paulista com jogos maravilhosos, espetaculares. Não sei se será o bastante, mas ele está se esforçando. Tá chegando perto do Romário, que você falou, né? Não, o Romário, isso vai passar rápido. Não, eu estou falando de Pelé. Vai passar dos 95 do Pelé. Será? Porque ele vai ter mais tempo jogando na frente da seleção brasileira. Mesmo tempo que o Pelé, só que ele tem 25 anos. 25 anos, pois isso mesmo. Se ele jogar até os 30 e mantiver essa média, já passou. Aliás, essa notícia está lá em destaque no site gazetesportiva.com, falando que o Neymar está se aproximando do Romário, já daqui a pouco bate o Romário na seleção brasileira. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: você acha que hoje a seleção brasileira é a melhor do mundo? Nossa Senhora, sim ou não? A melhor do mundo? Acho que ainda não. Mas, só quero dizer uma coisa. Eu praticamente acertei. Meu placar foi 3-1. Você bateu na trave. Foi 4-1. 3-1. Eu falei 3-1. E ontem eu fiz um post no site gazetesportiva.com falando por que o Brasil vai vencer o Uruguai hoje. Ó, que coragem. Fala, Celso. Não é a melhor do mundo? Não é ainda a melhor do mundo. Qual é a melhor mas do mundo? É a Argentina, melhor. Não, é a melhor da América do Sul. Contra números, não há argumentos. Agora, do mundo, acho que calma, né? Vamos esperar o Brasil enfrentar uma Alemanha, enfrentar uma Espanha, para aí a gente poder fazer uma análise melhor, né? Mas resgatou o prestígio perdido. Para mim já é uma das favoritas para a Copa da Rússia. Flávio. Não é mesmo. O melhor do mundo continua sendo a Alemanha, que está renovando, e aí vamos ver o que vai acontecer. O Brasil vai para a Copa como pleiteante ao título, mas não quer dizer que vai ganhar. Aliás, ninguém tem obrigação de ganhar. Precisa parar com essa palhaçada de que o Brasil tem obrigação de ganhar. Ele não é melhor que a Alemanha, não é melhor que a Espanha, não é melhor que a Bélgica, não é melhor que um monte de times. Ele é tão bom quanto, ou um pouquinho inferior. E ganhar a Copa do Mundo, às vezes, é um acidente, é um detalhe. Então, precisa parar com essa palhaçada de achar que tem que ganhar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, de repente, perde num jogo de quarto de final, numa semifinal, e tudo que o Tite está fazendo vai ser jogado no lixo, porque o brasileiro não aceita perder. Afinal de contas, é um alto nível no futebol brasileiro e a CBF dá a cabeça fácil, tranquilo. Se você me permite até fazer uma comparação, muito rapidamente, a Alemanha disputou uma Copa do Mundo em 2006, resolveu renovar. Saiu o Klinsmann, ficou lá o Low. Em 2010 fez um trabalho de renovação, né? Não ganhou a Copa para ganhar em 2014. Mas foi em 2002, quando ela foi vice-campeã do mundo. Pois é. Eles acharam o time deprimente. Já estava no ano de 2000, na Euro, em 2002, isso aí não só dá. Quebrou o Klinsmann quando saiu em 2006. Aí começaram com outra situação. Ontem, o lateral direito Daniel Alves tomou o segundo cartão amarelo e ele está fora da partida com o Paraguai. Para o lugar dele, o técnico Tite chamou o Mariano, do Sevilha. De acordo com a nota no site da CBF, Mariano faz parte de uma lista de atletas que são constantemente observados por Tite e pela comissão técnica. O Sevilha poderia barrar a convocação, já que a FIFA exige que as federações avisem os clubes com 15 dias de antecedência. Mas os espanhóis toparam liberar o jogador e ele deve se apresentar com o grupo depois da folga coletiva de hoje. Para a posição, o técnico Tite tem também à disposição Fagner, do Corinthians. Claro que o Sevilha vai liberar. É interessante para ele, porque pode vender depois o jogador. Mas não é só caro. Isso também, é que eles não têm jogos. Lá se respeita a data FIFA. Então, só por causa disso. Mas o Mariano não é nenhum jovem, ele tem 30 anos. Mas está jogando muita bola, eu já achava que ele ia ser convocado no lugar do Fagner. E mais 4 partidas completaram a 13ª rodada das eliminatórias da América do Sul. Jogando em Barranquilha, a Colômbia fez valer o mando de campo e venceu a Bolívia por 1-0. O Paraguai ganhou do Equador em Assunção por 2-1. No Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina fez 1-0 no Chile e a Venezuela empatou com o Peru por 2-2. Este jogo foi realizado na cidade de Maturim, na Venezuela. Com os resultados desta quinta, a classificação das eliminatórias fica assim. O Brasil lidera as eliminatórias com 30 pontos, bem à frente do bolo com as outras seleções. O Uruguai é o segundo colocado, com 23 pontos. A Argentina saltou 2 posições e vem coladinha com 22. Quarto lugar, fechando o grupo dos que se classificam direto para a Copa, está a Colômbia com 21 pontos. O Equador caiu na classificação, é o quinto, com 20 pontos, mesmo a pontuação do Chile, que perde nos critérios de desempate e hoje estaria fora do Mundial. Com 18 pontos, o Paraguai é o sétimo. Em 8º lugar está o Peru com 15. E lá atrás, com só 7 pontos, está a Bolívia. E na lanterninha, a Venezuela, 6 pontinhos.
Se dentro de campo o Brasil conseguiu uma grande vitória, fora dele sofremos uma enorme derrota com a mudança do estatuto da CBF. Essa notícia de destaque de hoje do site gazetesportiva.com. A mudança no estatuto fortalece as federações e diminui o poder de influência dos clubes nas decisões da entidade. Recentemente, o colegiado passou a ser composto pelas 27 federações e 40 clubes, 20 da Série A e os 20 da Série B. Caso os clubes estivessem juntos, eles poderiam bater as federações em votações. Na mudança aprovada ontem, foi atribuído pesos aos votos. As federações têm peso 3, os clubes de Série A peso 2, os da Série B peso 1. E com isso, caso os clubes fiquem de um lado e as federações de outro, numa eventual votação, as federações somadas teriam 81 votos e os clubes no máximo 60. Para completar, a CBF também manteve o regulamento que proíbe qualquer candidatura independente ao cargo presidencial da entidade. Então, para você se tornar candidato, né, esse sujeito precisa do apoio formal de 8 clubes e outras 5 federações estaduais que geralmente não apoiam aos oposicionistas. Pois é o futebol brasileiro. Caramba, hein, que massa melhor. isso aí. Tem sempre alguém que resolve dentro de campo, que fora dele, você esperar que eu resolva alguma coisa. Mais um golpe do senhor Marco Polo Deonero, que não viaja. Mas qual foi a reação dos clubes? Zero. Nenhuma. Covardes, medrosos, rabo preso. Esse é o ponto, não, teve uma chiadeira. Eles são todos farinhas do mesmo saco. Todos. Depois não todos são do esquema. As federações levam grana, da federação tem pensão mensal, por isso que eles mantêm esses retrógrados estaduais, mas levam grana por fora e tal. Mas reza a lenda que até alguns presidentes de clube também têm algumas benesses e tal. Então é tudo farinha do mesmo saco. Teoricamente é um golpe, mas na prática é a manutenção do mesmo grupelho que se interessa por isso. Porque o que tinha que fazer se fosse decente, se fosse sério e se não fosse farinha do mesmo saco? Não tem rodada esse final de semana no futebol. Para tudo. Para nada. Eles são todos ali. É tudo do mesmo esqueminha. Do mesmo e se reúnem para fazer uma liga. Aumentaram o número de vice-presidentes, são 8 agora, e se o presidente for afastado por corrupção, por morte, alguma coisa assim, que é só assim que sai, né? É alguém do mesmo grupo que assume. É um dos 8 que vai assumir. Então, realmente, ou seja, é um grupelho, são todos iguais, tudo farinha do mesmo saco. Clubes de A, de B e federações, confederações. E assessores também, né? Então, quer dizer, não houve, ninguém reclamou, os caras aceitaram. Você toma um golpe e fica quieto, sendo que você tem o poder, para que serve a CBF? Para nada. Manda a CBF passear e faz uma liga, mas se eles fizerem, não nada, ficaram todos quietos. O Corinthians tropeçou diante do Red Bull Brasil em plena Arena Itaquera. Um gol do lateral esquerdo Guilherme Lazzaroni aos 46 minutos do segundo tempo tirou a vitória do Timão e deixou a equipe mais longe da liderança geral do Campeonato Paulista com 4 pontos atrás do Palmeiras. Veja como foi a partida na reportagem de Fernando Gavini. A sorte parecia estar do lado do Corinthians. O chute de Nando Carandina pegou nas 2 traves e, por incrível que pareça, não entrou. Sorte de uma equipe escalada com 7 jogadores formados nas categorias de base do Timão. Destaque para Pedrinho, pela primeira vez como titular. Abusado e habilidoso, o jovem atacante deu trabalho para a defesa do Red Bull. E foi dos pés do destemido Pedrinho que saiu o lançamento para o melhor lance do Corinthians no primeiro tempo. Mas Jô demorou para bater e perdeu a chance. Rodriguinho pegou o rebote, Saulo defendeu. E a bola sobrou para Léo Jabá, enfim empurrar para a rede. Mas ele estava em impedimento. Pois é, já fiquei na expectativa ali, me consagra. Infelizmente não aconteceu, mas outros jogos aí tenho certeza que ele vai aproveitar a oportunidade. A sorte voltou a sorrir para o Corinthians no começo do segundo tempo, quando o chute de Luan parou na trave outra vez. Do outro lado, o Timão pouco assustava o adversário. Desfalcado de Jadson mostrou mais uma vez dificuldade na criação. A sorte do Corinthians é que Saulo resolveu dar uma força. Saiu como louco da área, tocou a mão na bola e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso. Na cobrança, Maicon acabou com um jejum de quase 2 anos sem um gol de falta marcado pelo Timão. Com 1 a mais, o resultado parecia estar garantido. Mas outra vez a sorte esteve do lado do Corinthians. A bomba de Thalisson bateu no travessão aos 39 minutos. Mas não deu para escapar do castigo. Aos 46 do segundo tempo,
Gol de empate marcado por Guilherme Lazzaroni. Vitória ali controlada com um jogador a mais. É duro sim, mas saímos com a consciência que fizemos um grande jogo. Apesar das chances do adversário, mas acho que a gente teve mais controle de jogo, acho que criamos boas oportunidades, fizemos boas triangulações, bom toque de bola, né? Continuar trabalhando, que estamos no caminho certo, se Deus quiser a gente vai ter muito de melhorar ainda. Normalmente, quando se toma o gol de empate nos acréscimos, o torcedor reclama de azar. Mas o corintiano desta vez não pode fazer isso. Afinal, o Red Bull acertou 4 vezes a bola na trave. O Corinthians já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas uma coisa preocupa: o time completou 4 jogos sem vitória. Não preocupa tanto o resultado, preocupa o desempenho. O desempenho faz o resultado. Ainda bem que a gente, olhando por esse lado, demos uma caída no momento que podemos, né? Clássico no domingo, depois, semana que vem, no final de semana, já começa a fase decisiva do Campeonato Paulista. Jogadores retornando, para a gente ficar com uma base bem forte daquilo que foi no início, mas preocupa. O Corinthians está aí está revelando jogadores, aproveitando jogadores que foram revelados na base. Deu chance para o Pedrinho, que é o jogador que eu acho que tem um futuro no Corinthians. Não foi brilhante, não brilhou contra o Red Bull, mas teve alguns lances interessantes. Garoto precisa de confiança, Flávio, né? De confiança, experiência. E aí acho que, sendo aproveitado, é jogador que tende a se manter no time titular. Micaram os meninos, os contratados, né? Tanto que o Corinthians já se desfez do Marlone. Vai se desfazer do Giovanni Augusto. Guilherme, de novo, entrou, fez o craque fantasma, né? Aquele que você não vê que existe. E qualquer Marquinhos Gabriel, eu acho que deveria ter um pouco mais de paciência com ele. Não sei, até agora não estreou, né? Então aguardemos para ver, vamos ver se o moleque joga. Eu confesso que nunca vi esse menino jogar, o Pedrinho. Vou ver com calma no domingo para ver o que pode acontecer. Agora parece que o Corinthians entrou nessa pegada de trocas. O Chico Lang até me falou aí embaixo que o Corinthians vai propor uma troca do Drogba pelo Anelka com o Atlético, já aproveitando essa negociação que eles fizeram do Marlone. Eu sabia que vinha alguma bobagem. No dia 1º de abril vai ser efetivada essa troca. E nós tivemos clássicos nas eliminatórias, jogo do Corinthians no Paulistão, mas o principal confronto dessa quinta-feira de futebol aconteceu na tarde de ontem aqui em São Paulo. Claro, lá na Rua Javari, o meu Juventus recebeu a Portuguesa no Clássico das Colônias. E o Alexandre Silvestre conferiu de pertinho. Viagem no tempo. A boa e velha Rua Javari. Rivalidade antiga em campo. Camisas de coleção. Juventus e Portuguesa sobrevivem. Ameaça de rebaixamento. Permanência na segunda divisão do Campeonato Paulista ou retorno à elite. O tradicional duelo mobiliza a imprensa que se comunica com as duas colônias. O Dinho trabalhou, levantou o ataque, trava a zaga, Camacho, tira, vem para Júnior de bola. Vai Portuguesa, linha perto, empurra. Tentou uma jogada ali, o camisa número 7. Carimbou a barreira, voltou para Timó, cruzou na área, Ricardo Berna. Já cortou para dentro, Sambando em cima do jogador de número 6, Baroni, Luizinho, cruzamento da bola desviando, Baroni. E aí, professor Pasquale, quem fala o português mais bonito, o moquense ou o lusitano? O Juventus quando ganha. Então, com a palavra, os presidentes, bem-humorados. Eu gostaria de comer bolinho de bacalhau, não vender, viu? Pastelzinho de Belém ou canóleo? Não, eu sou pastelzinho de Belém, não tem jeito. Contrastando com a ira de sempre do seu Sardinha. O Mané da Lupa e Lico venderam a vaga pros carioca. Permanecendo na Série A2 do Campeonato Paulista. Tá bom nesse momento. Isso, tá bom. É o que a gente, mais do que isso aí, eu acho impossível, né? Do jeito que tá, é agradecer muito se manter nessa divisão. Razão versus paixão. Intimidade do vestiário juventino vazio, esperança e táticas pregadas na parede.
No recinto visitante, queima a chama da fé. E seja lá o que Deus quiser, com a mudança repentina de estratégia. Como eles estão entrando só com um volante, né, e com 2 meias, nós vamos ter que mudar aqui na palestra final agora, no acerto final, o encaixe de marcação. A bola rola e segundos depois o locutor não consegue esconder o coração rubro-verde. A Portuguesa sofre com um bombardeio Grená. Mas empata. Leandro Domingues. Na segunda etapa, Léo Ribeiro sai do banco para se consagrar. Jorge Mauá, idem. Placar final na Moca. Juve 3-1. E confusão no fechamento das cortinas. A briga por um lugar ao sol prossegue para as duas agremiações, porque saudosismo e futebol irão tabelar eternamente. Sim, não só Portuguesa e Juventus, tem Guarani, tem Bragantino, tem o 15 Piracicaba, tem o São Caetano, são times tradicionais que estão brigando por isso. Nós não queremos ver a Portuguesa também na A3, como eu acredito que a Portuguesa também não quer ver o Juventus na A3. Nós temos que caminhar juntos. Só como informação, né? O público desse jogo foi maior que o do Flamengo no Rio, no famigerado Campeonato Carioca. Desse público à tarde na Javari. Foi maior que o do famigerado Campeonato Carioca lá no Rio, do Flamengo. Você vê? Se reclama aqui das federações, mas no Rio a coisa está pior ainda. Não é tranqueira igual, é tudo igual. O público foi pequeno para o grande jogo que foi Botafogo e Fluminense pelo segundo turno do Campeonato Carioca. Menos de 7 mil pessoas foram ao Engenhão ver o Alvinegro sair na frente e levar a virada do tricolor no segundo tempo. Confira os gols. No estádio Newton Santos, o Botafogo abriu 2-0 contra o Fluminense ainda no primeiro tempo. Roger, aos 16 minutos, ganhou no corpo de Renato Chaves e tocou na saída do goleiro Diego Cavalieri. Aos 25, de novo Roger. Ele driblou o zagueiro e depois, na base da vontade, conseguiu anotar o segundo gol na partida. 2-0 Botafogo. Porém, no segundo tempo, o Fluminense acordou no duelo e, surpreendentemente, foi buscar a virada. Richarlison de pênalti aos 10 minutos. E depois, com esse chutaço dentro da área aos 16, tratou de igualar o placar. E por fim, aos 23, após grande jogada de Richarlison, Renato Chaves empurrou para as redes e garantiu a vitória do tricolor carioca. Final, Botafogo 2, Fluminense 3. Neste final de semana já tem outro clássico pelo Carioca. Em Brasília, Flamengo e Vasco fazem mais uma edição do Clássico dos Milhões. Clássico em Brasília, né? Não é o Campeonato Candango, é o Campeonato Carioca. Para você muda muita coisa, em vez de jogar no Maracanã, que é a casa do Vasco, que é a casa do Flamengo, Fluminense, Botafogo, vamos dizer assim, jogando lá longe pra caramba? Não, acho que não chega a mudar muita coisa, não. Para mim não muda muita coisa, não. Ali é como Maracanã, como qualquer outro estádio. A gente vai entrar para alegrar a galera e jogar com vontade. O fato da gente já estar classificado para a semifinal não vai alterar em momento algum a nossa maneira de jogar, nem a nossa motivação para a partida. Acredito que o torcedor que for lá no Mané Garrincha, aqueles que acompanham pela televisão, vão ver um jogo muito disputado, um jogo de bom nível, pelos fatos que hoje cercam o nosso adversário, que é a mudança de treinador, e até porque o Vasco ainda busca a sua classificação, né, para as semifinais, e também o fato de a gente estar disputando um torneio, a Copa Rio, né, a Taça Rio é um torneio que a gente vai fazer de tudo também para conquistar aquilo que tiver a nosso alcance, a gente vai com certeza buscar.
Voltamos a falar do Campeonato Paulista. 5 partidas amanhã e 3 no domingo completam a 11ª rodada. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Vamos ver a nossa arte aqui. O Santo André recebe o Santos às 3 horas no estádio Bruno José Daniel. Às 4 da tarde, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Audax. No mesmo horário, em Lins, o Linense enfrenta o São Bernardo. Novo Horizontino e Mirassol jogam às 6h30 em Novo Horizonte. E às 7 da noite, a Ferroviária recebe o Ituano em Araraquara. No domingo, às 4 da tarde no Morumbi, tem o grande clássico entre São Paulo e Corinthians, cobertura completa no Mesa Redonda. São Bento e Ponte Preta jogam às 6h30 em Sorocaba. E aí, fechando a rodada, o Red Bull Brasil enfrenta o Botafogo às 7 horas lá em Campinas. Hora de falar da Ponte Preta do Flávio Prado, que tá de técnico novo, mas é um velho conhecido da torcida. Gilson Klein está de volta. Volta com uma motivação muito grande, com o intuito de brigar por títulos. Eu acho que está faltando só isso para a gente realmente consolidar uma história e perpetuar dentro disso. A gente sabe como isso é aflorado dentro do sangue ponte-pretano. Eu acho que tudo que a gente já passou, a gente poder agregar os valores que a gente aprendeu em outros grupos, em outros clubes, a gente tem uma certeza de como funciona o sentimento. Futebol a gente quer muito o imediatismo, né? Espero que isso aconteça o mais rápido possível. A gente sempre foi vencedor com um trabalho de médio e longo, tudo isso conseguir sempre atingir os objetivos. Tem que estar com uma equipe de jogadores motivados, pronto para a batalha, pronto para fazer a decisão, pronto para a gente buscar o resultado, para a gente voltar dentro dos nossos domínios contra um jogo grande também contra o Palmeiras e a gente também ser forte para a gente poder já começar a viver esses jogos decisivos. Ele não aconteceu num grande clube, mas fez bons trabalhos. Salvou o Palmeiras de um rebaixamento aí, num clube quando a coisa estava pesada. Ele veio do Rio de Janeiro, acho que era Nova Iguaçu, não me digo, acho que era uma dessas coisas aí que aparece no Rio e depois some. E depois veio na ponte, subiu a ponte da Série B para a Série A. Ele é muito querido lá em Campinas. E estava complicado de contratar alguém, porque a torcida é muito chata, né? Ficou pegando no pé, eu também, né? Então a gente fica enchendo o saco com todo treinador. As cornetas. Né? E aí ele estava no Goiás e fez um acerto e saiu muito bem-vindo de volta a casa o nosso querido Fred Flintstone. Ele foi anunciado com o desenho do Fred Flintstone no site da Ponte Preta. Muito legal, bom. Bacana. Lembrei do desenho. Hey, Fred, vamos passar. O seu Barney? Se o Fred já está aí, né? O assunto agora é o duelo do próximo domingo entre São Paulo e Coringão. Às vésperas do clássico, a sexta-feira do Tricolor teve clima de despedida. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O dia foi de despedida no São Paulo. Lianco, de partida para o Torino da Itália, deu o último abraço nos companheiros de clube. Antes do clássico, o técnico Rogério Ceni recebeu boas notícias. Cícero recuperado de um torcicolo, o zagueiro Maicon liberado pelo departamento médico e também Rodrigo Caio treinaram normalmente. A atividade, aliás, foi fechada à imprensa e a escalação do time contra o Corinthians ainda é um grande mistério. Indefinição que se estende à lateral direita. Bruno saiu lesionado do confronto com o Botafogo e assim Rogério Ceni terá que improvisar. Os candidatos à vaga são Araruna, Thiago Mendes e Wellington. Eu não sei, juro que eu não sei. Espero que vocês não saibam também até o jogo, porque é importante que a gente tenha uma tática já prévia e não seja divulgada, para que a gente possa surpreender o adversário. Certeza mesmo é que com Lucas Prato servindo a seleção argentina, Gilberto, autor do gol do empate em Ribeirão Preto, deverá ganhar mais uma oportunidade. O atacante tem boas recordações em duelos contra o Corinthians. A Florida Cup, acho que é um marcante, foi onde eu dei o pontapé inicial ali para estar hoje bem no clube. É um adversário que há um tempo atrás eu consegui fazer alguns gols e na ocasião 3, mas existe um respeito, acho que tem que respeitar por ser um clássico, mas eu pretendo e quero muito fazer gol, sim. As duas equipes estão há 4 partidas sem vencer no Paulistão.
No tricolor, o problema é o sistema defensivo. Sofreu gols em todas as partidas do torneio. E Gilberto reconhece, a equipe perdeu a intensidade apresentada no início do ano. É difícil falar, mas eu acho que realmente a intensidade caiu um pouco. Não quer dizer que vai voltar, é uma coisa que a gente está buscando todo dia, trabalhando para que volte o mais rápido possível. Isso, principalmente agora nesse clássico, que é importante para a gente. Muita gente já se coloca como um desespero, como o São Paulo, toma gol todos os jogos, é isso, aquilo. Não, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, porque uma hora vai encaixar tudo, a gente vai conseguir voltar a ter um volume de jogo grande, voltar a fazer muitos gols e também não sofrer gols. É uma questão de tempo. Bom, e o Corinthians aposta nos retornos do meia Jadson e do zagueiro Balbuena para surpreender o tricolor. Veja com Fernando Gavini. Este é o primeiro ano de Fábio Carille como técnico efetivo do Corinthians. Antes ele tinha dirigido o time apenas como interino. Começou o ano visto com certa desconfiança pela torcida. Mas ele acredita que os 14 jogos disputados até agora na temporada foram suficientes para acabar com ela. Diminuiu bastante, está tendo entendimento. É claro que você não consegue agradar a todos, isso até o Tite em 2015, quando a gente perdeu a Libertadores, já falaram que era um treinador ultrapassado, que já tinha que sair do Corinthians, que já tinha muito tempo. Então, desde quando eu escolhi, que foi em 2000, seguir na área técnica, eu sabia que ia ser assim. Esse respeito conseguido com os torcedores tem a ver, na opinião do técnico, com os resultados obtidos nos clássicos. O Corinthians venceu os 2 que teve pela frente em 2017, contra Palmeiras e Santos, ambos por 1-0. As dúvidas, as incertezas que tinham a respeito do meu trabalho e a respeito do elenco foi em cima de 2 clássicos, principalmente contra o Palmeiras, como foi a vitória. Então marca, né? Clássico marca, a gente sabe, daqui 10, 15 anos, clássico de 2017, se você ganhou, quem que fez o gol, isso é marcante e projeta muito não só o técnico, como o seu grupo também. O terceiro clássico da temporada será domingo, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Só que desta vez, apesar de já estar classificado para as quartas de final e de ter a segunda melhor campanha do Paulistão, o Corinthians vai entrar em campo com um jejum de 4 jogos sem vencer. Nós fomos para o jogo da Ferroviária com algumas mudanças que elas teriam que ser feitas para não correr risco de lesão, junto com o departamento médico e junto com os fisiologistas. E agora também muitas mudanças para o jogo do Red Bull. É normal que você vai sofrer mesmo, é normal. A gente já vai para campo sabendo das dificuldades, lançando um menino de 18 anos, 7 jogadores da base. E a gente vai ter uma base melhor agora para o jogo do São Paulo. A base mais forte para o clássico contará com as voltas de Jadson, que estava suspenso, e Balbuena, que se recuperou de lesão, ao time titular. Por outro lado, Pedrinho, destaque contra o Red Bull, deve ser mantido na equipe. Não decidi ainda, esperar, mas grande chance dele iniciar e é nesses jogos que tem que colocar o menino mesmo, não é esperar, é jogo grande, numa situação ainda mais de estar classificado. Não tem medo de colocar e passar toda a confiança para o garoto. Fábio Carille vê o Corinthians numa situação parecida com a do São Paulo, mas com dificuldades diferentes. Enquanto um defende bem, mas ataca mal, o outro faz muitos gols, mas leva muitos também. São os 2 que mais mudaram, Corinthians e São Paulo. Em relação ao Palmeiras e Santos, foram os 2 que mais mudaram o elenco. E as dificuldades normal que aparecer, principalmente no Campeonato Paulista. A gente tem que ter bastante inteligência, sabedoria e trabalhar para consertar isso quanto antes. É um clássico muito igual, né, Flávio? Os 2 times não vencem a 4 jogos. O Corinthians tem uma defesa boa e um ataque meia-boca. O São Paulo tem uma defesa meia-boca, mas um ataque bom. É o melhor do campeonato. Se bem que também que nos últimos jogos não tem feito aí, né, Vai ser um jogo interessante de se ver. Eu sou ruim de matemática pra caramba, como todo jornalista, né? Alguns capricham, né? Mas fica 0-0 nesse caso? Eu estou achando que sim, viu? É porque uma defesa, o São Paulo não tem defesa, o Corinthians não tem ataque.
Então não sai gol. Não sai gol. Aí o São Paulo tem ataque, e o Corinthians tem uma bela defesa. Então também não sai gol, é isso? Pois é. Não, eu espero que não, né? Empate em clássico. O único clássico até agora marcado por domingo à tarde, que os gênios da Federação Paulista de Futebol, eles, além de fazer um campeonato enorme, com um monte de time ruim, eles ainda colocam os jogos de time ruim contra os grandes no domingo. Quer dizer, clássico só esse, mesmo assim, o São Paulo queria mudar o clássico e tal, né? Eu acho que o Corinthians, ele tem, os desfalques do Corinthians são menos complicados que o do São Paulo. O São Paulo não tem os dois grandes jogadores do time. Cueva e Prato. Não tem o Cueva e Prato, que são os dois grandes jogadores do time. O Corinthians não tem o Fagner, dá para quebrar o galho, não tem o Romero, que é reserva, né? A volta do Balbuena pesa, do Jadson. Acho que o Corinthians tem um pouquinho mais de vantagem, mas nada que se diga, e tal. Realmente não. Tomara que saia um jogo legal, tomara que saia um jogo... Não acredito que saia um jogo no nível de Palmeiras e Santos, que foi ótimo, até porque o nível dos times é diferente, né? O Santos e Palmeiras estão no estágio superior, em termos de jogadores e tal. Mas tomara que seja um jogo legal, que não empate, empatar é dose. Empate em clássico de domingo à tarde é de lascar. Mas ganhe qualquer um dos dois, mas empate nem pensar. Flávio, e olha que eu acho que é o mais provável. Você sempre fala empate. Não é verdade. Não, mas você quer... É 2-1 São Paulo. Cornetar o meu palpite? 2-1 São Paulo é o que eu estou sentindo, viu, Pascoal? 2-1 São Paulo. Cadê a minha liberdade de expressão? Mas vai dar Corinthians, tá bom? Cadê a minha liberdade de expressão? Eu acho que sua liberdade é eu espero que não dê claro empate. Que não. Eu, sinceramente, espero empate. Calhou de ter sido empate. Clássico é terrível para o Mesa Redonda. Placar. 2... Não, o São Paulo faz mais que um gol. Então, portanto, 2 para o São Paulo, 3 para o Corinthians. 3-2. Agora, 3 gols do Corinthians, eu vou estar somando um monte de jogo. Meu e o São Deus, Paulo tem que fazer pelo menos 2 na boa defesa do Corinthians. Hein? Que o São Paulo é o Eu vou até time de fazer consultar no gols, meu caderninho aqui, quando foi que contra o Mirassol, que o Corinthians fez 3 gols. O São Paulo tomou 2 do Mirassol. Pois São Paulo toma gol não é vou consultar aqui na... Não, mas fazer... Então, o São Paulo faz gols, o Corinthians aqui não toma. Mas o Corinthians vai ter que fazer. O Corinthians, em toda a temporada, só fez mais de 2 gols 2 vezes. Na estreia da temporada, aquele amistoso com o Vasco, fez 4-1 e 3-2 no Mirassol. Mas ele não pegou nenhum time ousado como o São Paulo. São Paulo sai pro jogo. Essa é a grande vantagem do Rogério Ceni. E o Corinthians joga fechadinho. Então, ele sempre pegou o time retrancado. Agora ele vai pegar um time que vai atacá-lo. Vai ter mais espaço, mas também vai ficar mais vulnerável. Se bem que nos clássicos, o Rogério puxou o time para trás. Foi assim contra o Santos no primeiro tempo. Aí ele falou que não foi vai assim mais fazer contra o Palmeiras. Não é a cara dele, né? O jeito dele jogar. Vamos ver o que vai fazer contra o Corinthians. Placar. 1-1. Então, vamos fazer essa aí no site. Pelo menos foi 0-0. Então, Michele, você que acerta. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Mas vou torcer pro Coringão. Tá vendo? Flávio 3-2, você 3-2 Corinthians, 2-1 São Paulo e 1-1. Tá bom. Hora de falar do Palmeiras, que vai com um time totalmente alternativo para o confronto com o Audax. Uma das principais novidades é o goleirão Jailson, um dos heróis do título brasileiro. E falando em heróis palmeirenses, hoje teve uma visita de um deles lá na academia e o Silvestre mostra pra gente. Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, o Palmeiras, se vencer o jogo de amanhã, garante a melhor campanha da fase classificatória do Campeonato Paulista e ganha o direito de decidir em casa até pelo menos a semifinal. Em caso de finalíssima, aí depende da soma de pontos também da fase de mata-mata do Paulistão. O professor Eduardo Batista já analisou bem o adversário deste sábado no Allianz Parque, que é o Audax, um time que toca bem a bola, mas que está segurando a lanterninha. Corre um sério risco de ser rebaixado. A parte defensiva, né, eles deixam um pouquinho de lado, apesar do time do ano passado ser muito diferente desse ano, né? O time do ano passado conseguia ter uma posse melhor e esse ano eles estão um pouco mais reativos, eles estão marcando mais atrás, esperando o erro do adversário para sair em velocidade. Ano passado eles iam buscar o adversário quase que na sua área, né? E esse ano eles estão marcando um pouquinho mais atrás. Mas é um time que toca a bola, um time que tem uma aproximação muito grande e você tem que ter essa leitura, você tem que saber marcá-los. O Verdão está definido. Escalação alternativa, basicamente um time reserva, com Jailson no gol, Fabiano e Zé Roberto nas laterais, na zaga Antônio Carlos e Vitor Hugo, que está retornando de suspensão. No meio de campo tem Thiago Santos, Tietê, Michel Bastos, nas pontas o Roger Guedes e o Queno, e de centroavante o Alexandro. E por falar em centroavante, quem fez hoje uma visita à academia foi o centroavante Gabriel Jesus.
Eduardo Batista não perdeu a oportunidade de dar uma tietada no garoto. Eu não conhecia pessoalmente, tive o prazer de conhecer hoje, mas aprendi a admirá-lo por estar jogando contra, por estar observando e por estar aqui dentro e ouvir as histórias. É um menino que merece tudo que está acontecendo com ele, e importante, né? É um exemplo de atleta, de jovem, de caráter, e trazer esse fluido bom, né? Carga positiva para a gente é importante. Até o fechamento desse boletim, a gente não conseguiu nenhuma imagem do menino Jesus aqui na academia, apesar do esforço de reportagem do nosso parceiro Edu Dracena. A cortina tá fechada. Ah, tá. Ó, deu uma moral pra vocês, ó, abri tudo, ó. Porra, aí sim. Ó. Não tá aqui não. Fica lá no DM lá. Valeu, cara. Não deu pra ver nada. Valeu, Edu. Jesus voltou? Tem umas imagens mais claras, né, do Jesus de volta. Ele fez um sucesso muito rápido na Europa, mas claro, né, veio aqui no Brasil, já está em fase final de recuperação, felizmente. É legal ele visitar o Palmeiras que já está fazendo um trabalho muito inteligente de preservação de jogadores. Tem um adversário que está com a corda no pescoço, mas que eu acho que todas as pessoas que gostam de futebol esperam que o Audax não caia. Que é um trabalho muito bonito. E o Fernando está recebendo todo o apoio lá do pessoal do Audax, então acho que é uma torcida pelo bom futebol. O Palmeiras está classificado aí, questão de primeiro, segundo, isso aí. Não vai fazer muita diferença. Não faz tanta diferença assim, não. Falando em Palmeiras, o Verdão é um dos destaques do Mesa Redonda Futebol Debate deste domingo, quando nós vamos receber, sabe quem? Sabe quem? O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. E claro que também tem tudo sobre o clássico majestoso no Morumbi, com o Corinthians ainda brigando pela liderança geral e o São Paulo a um passo de confirmar a vaga na próxima fase. Tem também o Santos na briga pela classificação, o último episódio da série Os Terrões da Várzea, mesa quadrada e muito mais. A gente te espera, então, domingo, 9 da noite, certo, Flávio? Sim, vai ser muito legal. O presidente Gagliotti contando como está o Palmeiras, o clássico que tem sempre uma mega cobertura, o Santos, Palmeiras, vai ser bem legal. Muito bom. E após vencer o São Bento e assumir a liderança do grupo, o Santos tem outro desafio fora de casa e, dependendo da combinação de resultados, pode até garantir a classificação já nesta rodada. O lateral Vitor Ferraz falou sobre a partida e sobre as cobranças que o Santos vinha sofrendo. Sabemos que dependemos somente da gente agora para classificar, mas temos um jogo difícil, né, contra uma equipe que, principalmente contra os grandes, ela tem jogado melhor contra os grandes, né? Venceu o Corinthians na Arena, então é uma equipe que merece nosso respeito, num horário diferente, né? Que vai ser às 3. A gente espera muito calor, mas a gente espera mais uma boa atuação e, se Deus quiser, mais 3 pontos. Naquele período ruim, naquela fase ruim do time, com críticas e reclamações da torcida, muito se falou sobre panelinha, e você inclusive foi na rede social e respondeu um torcedor falando a respeito disso. E nessa segunda-feira, depois do jogo contra o Palmeiras, a Vila Belmiro foi pichada e uma das frases era mais bola, menos religião, alguma coisa assim. Eu não sei se muitas das vezes ela é movida pelo que ela lê ou pelo que ela assiste na TV, mas normalmente ela tende a amplificar quando perde. Quando perde, né? Porque ano passado eles tiveram milhões de oportunidades, vamos supor, eu vou te dar exemplos. Fomos campeões paulistas, chegamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, jogamos acho que foi 13 clássicos, só perdemos um. Então tivemos milhões de oportunidades dela pegar e ou pichar lá também, falando assim, agora sim, mais religião, essa panelinha me serve, porque teve muita oportunidade para isso. Aí aproveitou um momento quando tá ruim, em 2 anos, a gente foi a maior turbulência que a gente passou, admito, a gente não estava jogando o que a gente poderia, isso aí é tudo muito verdade. Mas aí, para descarregar nisso aí. Então, eu acho que é você se aproveitar de algo ruim naquele momento. E a gente aceita as críticas construtivas e, por causa disso, eu acho que a gente melhorou e voltou a jogar bem, porque a gente reconheceu que estava errado, consertou. A gente teve uma melhora significativa e a gente espera que continue crescendo e que o verdadeiro torcedor do Santos continue nos apoiando, assim como fez em Sorocaba. A torcida que se fez presente lá foi muito legal, apoiou a gente o tempo inteiro e eu agradeço o apoio deles.
Vou falar, às vezes a gente tem simpatia pela maneira, pelo método de trabalho, pela maneira de jogar. A gente falava do Audax, né, que torce para não cair porque tem uma filosofia de encantar. O Santos também eu acho que merece a classificação pela maneira de jogar. Senão começa aquela conversa, tá vendo, joga para frente, joga bonito, e aí? Né? E aí sendo que a maioria que perde joga feio, né? Pois é, não é? Mas aí quando um que joga bonito perde, começa a ser essa conversa fiada, né? Não, mas o Santos passou a pior fase, tem tudo para ganhar o jogo do final de semana, vai se reafirmar, como o Michel disse, dependendo da combinação, pode até já se classificar nesse final de semana. Claro. Essa combinação que passa pelo Mirassol, né? Porque a Ponte não vai perder na estreia do nosso Fred Flintstone. Não vai perder, né? Não. Eu acho que vai. A propósito, aí teríamos um Santos e Ponte Preta na próxima fase. E a Ponte Preta costuma complicar para o Santos, né? O jogo decisivo seria na Vila Belmiro, que é legal, acho que é um confronto bacana. O Santos é muito simpático, a gente até imita o nosso distintivo, tudo é muito legal. Acho que não resta nenhuma dúvida disso. É verdade que a Ponte Preta é mais antiga. A faixa do Vasco, quem imita é o Vasco. A Ponte é o primeiro time do Brasil. Se não me falha, o Vasco. Se não me falha a memória, também. Quando o Santos foi participar do Mundial de Clubes da FIFA, colocaram o distintivo da Ponte Preta no lugar do Santos. Pela longevidade, exatamente isso. É sério? É sério? Porque é muito parecido, né? Enfim. Vamos dar o resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Hoje, a seleção brasileira é a melhor do mundo? Deu que não. 52% dos votos. Mas falta pouco. Falta conquistar a Copa da Rússia 2018, hein? O que mais você quer? Eu quero isso. Tá bom. Tá bom, né? O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Domingão, 9 da noite, a gente tem um encontro marcado no Mesa Redonda Futebol Debate. Você fica agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, beijo, bom final de semana. Pizza e tchau! Jornal da Gazeta sem pizza. Até já. Que é o sem pizza? Até domingo com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Um abraço, tchau.